Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do À Mesa. Hoje temos um episódio muito interessante, especialmente para os mais céticos. Eu acho que vos vai aguçar bastante a curiosidade e talvez possam vir a ficar muito surpreendidos com aquilo que hoje temos para vos falar. Portanto, nesse sentido, eu convidei a Joana para estar connosco. Olá, Joana, como é que estás? Olá, Jorge. Muito bem. Obrigada novamente pelo convite. Obrigado eu por teres aceito. Para quem não sabe, a Joana eu não sei bem a melhor forma para definir o que tu fazes, mas eu sei que tu fazes mentoria espiritual, eu sei que tu és facilitadora, tal como há pouco falámos, de um método como as constelações familiares, tu fazes também leituras de aura, que eu acho que é um tema que as pessoas estão muito curiosas em saber como é que funciona. Mas é importante salientar, e antes de irmos a esses temas todos, que tu és formada em psicologia e se calhar a maior questão que já vai na cabeça de algumas pessoas é como é que surge tu estares em psicologia, se calhar aqui numa base mais científica, digamos assim, e depois entrares num processo de autodescoberta, ou que tipo de processo que foi que te levou a entrar mais nesta vertente espiritual? Sim. Sim, olha, neste momento são todas essas coisas que tu disseste. E a verdade, a psicologia hoje faz-me mais sentido do que nunca, embora eu sinta que, e tenha sempre sentido que havia algo mais para além da explicação da psicologia sobre o ser, sobre o mundo, sobre as relações, sobre tudo aquilo que nós somos. Por isso, na verdade, hoje em dia eu percebo o porquê de ter estudado psicologia, porque realmente eu sempre tive muito interesse nas pessoas, na mente das pessoas, na forma como se relacionam com os outros, mas houve uma certa altura em que começou a faltar aqui um pouco de, até honestamente, de interesse, porque acho que a psicologia ainda está aqui muito agarrada a questões mais conservadoras, a meu ver, não é? Hoje em dia já percebo porquê. Mas de certa forma começou-me a faltar aqui algo, sabes? Então, mas é só isto? Não reduzindo a psicologia de todo, nem a visão psicológica, até porque a psicologia tem várias vertentes e todas elas muito importantes, e eu baseio-me muito na psicologia em geral para tudo aquilo que eu faço, mas começou-me a surgir aqui uma grande curiosidade de algo mais, sabes? E, Jorge, a verdade é que eu a certa altura decidi inclusivamente não continuar até para o mestrado porque senti que queria ver outras coisas e andei um pouco pelo mundo a fazer muitas outras coisas e pronto, e entretanto agora estou aqui passados alguns anos, passado algum tempo também de se calhar de me ter perdido um pouco Uhum. de mim e do meu caminho, mas entretanto houve uma série de questões até pessoais que me trouxeram até aqui e acho que já respondi à tua pergunta, mas na verdade na psicologia estava a faltar-me algo e é nisso que entretanto surgem agora aqui estas novas vertentes e esta nova área onde eu estou a trabalhar, sim. Tu falas em teres-te perdido, mas se calhar foi mais teres-te encontrado, não? Sim, no fundo foi. Quando eu digo perdido, eu acho que todos nós andamos assim muito, em muitas fases da nossa vida e está tudo bem com isso. Quando eu digo perdido é num sentido de me ter perdido de mim, sabes? Sim. De tudo aquilo que eu, entretanto, agora já encontrei. Ou seja, do meu amor próprio, daquilo que eu realmente quero, daquilo que eu realmente gosto, da minha verdade na minha vida, sabes? E em tudo aquilo que eu Sim. faço muito mais para além da minha profissão hoje em dia, mas a pessoa que eu sou, na verdade, sabes? Sim. Portanto, é nesse sentido. Boa. E diz-me só uma coisa, é que nesta parte de teu desenvolvimento, de autodescoberta, desse caminho pelo qual tu te perdeste, a que tipo de coisas é que tu foste vendo, experimentando, testando, que te Uhum, levaram a decidir, ok, não, isto é uma coisa que eu sinto que faz uhum, parte de mim e que é certa para mim. sim. Olha, como eu te disse, para além da psicologia, sempre tive muito interesse na astrologia e em temas sobre a energia das pessoas, ou seja, sempre vi o ser como assim uma totalidade, embora Uhum. não tivesse obviamente esta consciência que tenho hoje em dia.
Mas se calhar para te responder essa pergunta, para mim é importante dar-te um pouco do contexto do porque é que eu cheguei aqui, no sentido de uma das questões fulcrais e que realmente me trouxe mais aqui foi uma doença física que eu tive, e através da qual eu comecei a sentir imensos bloqueios até ao nível comportamental e ao nível do meu ser, sabes? Eu tive um tumor na tireoide e, na verdade, não foi só a questão física, mas eu inclusivamente não conseguia falar, não conseguia expressar-me, não conseguia dizer aquilo que eu sentia, aquilo que eu pensava, e era mesmo difícil ser eu, sabes? Uhum. E então nesta descoberta eu comecei a perceber que, espera, isto não pode ser só uma questão física, porque eu estou a sentir também todas estas consequências e todas estas questões mais que podem parecer on the side, mas não são, não é? No sentido Sim. de, ok, de repente eu tenho esta questão, apercebo-me que a tenho e deixo de conseguir até falar e ser eu e expressar-me e tudo mais. E então comecei a perceber que, a partir da doença física, comecei a perceber que, ok, tudo isto também tem a ver com as minhas emoções e com aquilo que eu tenho dentro de mim, com aquilo que eu faço comigo, com a minha vida, com as perspectivas que eu tenho, internas, para com os outros. E então, ao longo deste caminho, comecei pelo Reiki, na verdade, eu hoje em dia tenho o nível 2, existem mais níveis. Neste momento só senti fazer até ao segundo, quem sabe no futuro farei mais, mas comecei aqui pelo Reiki, neste caso a receber esta energia, que o Reiki é a energia universal. Comecei por receber então os tratamentos e entretanto avancei para várias coisas. Posso dizer também que fiz, por exemplo, fiz várias sessões de constelações familiares antes de me tornar facilitadora. Também fiz leitura de aura, por exemplo, antes de me tornar terapeuta de leitura de aura. A questão do mapa astral, por exemplo, ou seja, recorri à astrologia para também me conhecer melhor, perceber melhor quem é que eu sou, a numerologia. E acho que, entretanto, surgiram mais terapias, ok? E, Jorge, para mim também é importante dizer-te que, para além de tudo isto, eu também continuei a recorrer à psicoterapia e à psicologia, porque continuo a achar que são métodos muito viáveis e muito importantes, sabes? E que, para além disso, e também concluindo esta questão da parte física, eu também continuei, obviamente, a ser uma pessoa neste plano e a ter que resolver as minhas questões também através da medicina convencional, ok? Eu simplesmente aquilo que senti e que ainda sinto é que nós somos realmente uma totalidade e então é impossível olharmos, por exemplo, para a minha questão, o tema físico, como simplesmente algo que precisa de ser retirado, que precisa de ser eliminado, mas se eu mantiver o meu comportamento e a minha visão sobre o mundo e sobre as coisas sem me conhecer melhor através desta questão, então se calhar a questão vai se repetir, não ser naquele órgão, sendo noutro qualquer, ou noutras áreas da minha vida. Portanto, fui experimentando várias coisas que entretanto me fizeram perceber que era isto que eu gostava de fazer e que o meu sonho de vida passava por também passar estas perspectivas a outras pessoas, seja porque estão hoje em dia a passar por uma doença física ou porque não se relacionam com certas pessoas, porque têm bloqueios na vida. Portanto, eu percebi desde essa altura que, ok, é por aqui que a psicologia, no meu caso, entra, na vontade de ajudar o outro, é por aqui. Ok, estou a perceber. E tu, quando fizeste estas descobertas, estes testes, chamemos assim, tu estavas ainda a lidar com a doença física, certo? Sim. E foram coisas que tu hoje, olhando para trás, consideras que te auxiliaram significativamente a suportar esse peso? Sem dúvida, sim. Olha, por exemplo, posso dizer que o Reiki inclusivamente surgiu antes disso e que foi através do Reiki que eu percebi que tinha um nódulo na tireoide. Portanto, eu comecei a receber sessões de Reiki numa altura em que sentia que a minha energia estava muito pesada, não me sentia bem, tinha algumas dificuldades literalmente em sentir-me bem no dia-a-dia e entretanto aconselharam-me, eu fui experimentar e adorei. E entretanto, à medida que fui recebendo algumas sessões, que era algo mais ou menos esporádico, comecei a perceber que tinha algo na garganta, ou seja, quase como se eu tivesse passado a olhar para o meu corpo e para mim de uma forma mais consciente.
sabes, e mais verdadeira e mais ativa. Ok. Eu acho que nós muitas das vezes andamos na vida e nem sequer nos notamos, sabes? Eu agora às vezes olho para fotografias minhas antigas e óbvio, como foi uma coisa que cresceu, já ali estava, então eu não me apercebi, mas olho para fotografias minhas antigas e penso como é que eu não me apercebi que tinha algo na garganta antes, sabes? Uhum. Mas então o Reiki foi inclusivamente uma das formas através das quais eu percebi que algo se passava. E durante a cura, que obviamente teve que passar pela questão da medicina convencional, a certa altura eu percebi-me disso também, mas teve que passar por isso também, mas sem estas terapias e sem estes auxílios mais laterais, não é? Eu nunca conseguiria ter ultrapassado ou passado por essa situação da forma como passei, sabes? E isso para mim é importante, ou retirado inclusivamente as lições que eu precisei de retirar dessa situação. Ok. E é aí que eu acho que é importante, sabe, Jorge? E eu acredito muito no poder destas terapias, poder sem qualquer tipo de Sim, sim, percebo. sentimento estranho, mas de capacidade destas terapias para curar, efetivamente, até questões físicas. Não acho que nós devamos olhar para elas como, ok, vai-me solucionar tudo na minha vida. Temos que ser, não é, conscientes e saber que estamos neste mundo físico e que podemos recorrer à medicina convencional, mas é importante, de certa forma, e para mim foi, e nisso é que eu acho que estas terapias me ajudaram ainda mais, foi perceber, sabes, o encadeamento de tudo isto, porque é que isto me está a acontecer a mim, porque é Hum. que eu me sinto assim, o que é que isto na verdade me quis vir dizer a mim, ok? É que foi mais nesse sentido. Ok, Um, tu sentes que existiu uma razão pela qual tu acabaste até por passar por esse problema físico. Sem dúvida, sim, sim, sim. Ok. Isto pode parecer um clichê, mas eu estou muito grata por ter passado por isso, apesar de algumas consequências irreversíveis, mas fico muito grata por essa situação, porque são, acho, ou seja, nunca estaria aqui hoje a falar desta forma sobre este tema ou qualquer outro tema da minha vida. E Sim. sem dúvida que eu sinto e acho que houve aqui uma razão que, pela qual esta questão física surgiu, e que simplesmente me veio acordar, sabes, e dizer-me, olha, tens que parar um bocadinho e olhar para aquilo que realmente importa. Sim. Sim, sim, e eu calculo que lá está, e que também nesse sentido, como tu falaste do Reiki ter auxiliado a Uhum. fazer, a ter auxiliado se calhar a começar mais cedo essa parte do abrandar Uhum. e olhar para ti e aí se Uhum. tornar tão crucial. Porque Uhum. eventualmente tu irias notar, não é? Por uma razão ou por Uhum. outra, mas se Uhum. calhar poderias notar mais tarde e poderia ser mais complexo para ti do Uhum. que, do que, do que aquilo que foi. Uhum. E isso por acaso é muito curioso. Não, lá está, para mim é uma coisa nova que me fica um bocado fora das coisas que eu conheço Uhum. e é muito interessante a tua história e ainda bem que neste momento já estás bem e que Uhum. também que foi um percurso que apesar de parecer péssimo aos olhos de qualquer pessoa, tu conseguiste tirar dele uma utilidade tremenda e sentiste grata por isso. Acho que isso Uhum. também é extremamente importante. Uhum. Um, Uhum. eu, olhando para aquilo que foste falando, existem já muitas questões que me vêm à cabeça, a mim e certamente as Sim. pessoas que nos ouvem, mas eu se calhar eu gostaria de começar por te perguntar um, do que tu foste experimentando e foste vendo, até neste processo de descoberta, já percebemos que o Reiki foi bastante marcante para ti, Uhum. mesmo, e Uhum. o que é que tu dirias de todo o resto que tu foste sentindo, experimentando, que também te Uhum. marcou muito? Uhum. Uhum. Olha, lembrei-me automaticamente de uma experiência que tive, que na leitura de aura, podemos ir um pouco mais à frente a isso, mas também se tem acesso, mas de uma forma diferente, que foi uma regressão a uma vida passada,
Ok. Mas isso é mesmo um processo terapêutico e que muitas das vezes, inclusivamente, se usa através da hipnose Uhum. e mesmo na psicoterapia, por vezes pode-se recorrer a essa parte. Pronto, na leitura há uma pessoa que está a ver isso, portanto tu não sentes isso automaticamente em ti. Na regressão, sim, és tu que estás em estado meditativo e que estás realmente a ver essas imagens tu. E que com Uhum. a ajuda de um terapeuta estás então simplesmente a relatar um pouco o que estás a ver, ok? Portanto, essa foi uma experiência muito forte que eu tive e que, pronto, acho que se alguém tiver curiosidade que poderá experimentar, acho que não apenas por curiosidade, mas com um objetivo de resolução de algum tema. Pronto, eu no meu caso fui ver um tema que me estava a bloquear na minha vida e que senti que precisava aqui de alguma resposta, e aí sinto que no meu processo, na minha jornada, essa terapia em específico foi assim, talvez a mais fora da caixa até hoje. Não por. Quando digo fora da caixa, não é por estar distante das minhas crenças, não é por Ok. estar distante daquilo em que eu acredito hoje, mas é porque tu realmente estás ali a vivenciar e estás a observar uma história que estás a sentir que também é tua. Não dá muito bem para Sim, mas explicar, eu percebo. Mas tu mas fizeste é nesse isso sentido. durante Uhum. uma leitura de aura? Não, então, eu nessa altura não era ainda terapeuta, Sim, mas foi uma das terapias às quais recorri e que experimentei, sim, sim. sim. O link que eu estava a fazer com a leitura de aura, porque na leitura de aura também se acede a vidas passadas, não é? Mas como há uma pessoa que está a ver isso por ti, tu que Sim, estás a receber essa informação não a estás a viver, estás simplesmente a ouvi-la, podes ter algumas claro, claro, claro. sensações, mas não estás tu própria ou tu próprio dentro dela, portanto é essa a diferença, E sim. tu, neste caso, tu experimentaste mesmo através da regressão, de hipnose, Uhum. que te Sim, fizeram. Ok, eu, sim, eu que percebi, eu que percebi erradamente. E eu, por acaso, isso é das coisas que eu uhum. tenho mais curiosidade em experimentar. Ok. Lá está, não por acreditar ou não acreditar em vidas passadas, mas e Uhum. para quem não acredita de forma alguma, Uhum. isto não é um método só para atingir esse fim. É mesmo um método para entrar no subconsciente e Uhum. conseguir voltar a observar, digamos assim, traumas de infância e certas coisas que, como tu disseste, nos bloqueiam e que podem ser interessantes desbloquear. E às vezes nós até achamos que vamos encontrar uma coisa e não encontramos uma coisa, encontramos outra. Eu estou a dizer isto parece que com segurança de quem já fez, não fiz, só que como eu faço hipnose clínica, portanto é psicoterapia, uma Uhum. psicóloga clínica e o método é hipnose clínica, só para esclarecer. Um, Nós fazemos exercícios que não são uma regressão, mas já consegues sentir mais ou menos à partida de onde é que uma regressão vai partir e para onde é que vai. E quando eu digo regressão, lá está, se calhar muitas pessoas pensam sempre vidas passadas, esoterismo, etc. Não precisa de Uhum. ser, pode ser mesmo, é um processo de, à partida, chegar a algo dentro do nosso subconsciente, Uhum. passado, no caso, e tentar desbloquear. Pronto, se isso depois leva para uma vida passada, se não leva, fica ao critério de cada um, e a forma Uhum. como fazem também fica ao critério de cada um, mas eu acho que é um processo que me parece extremamente interessante Uhum. e acho que por aí dá logo para perceber porque é que também para ti, se calhar, terá sido tão Sim, revolucionária, digamos assim. sim, 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 sem dúvida. Sim, foi muito revolucionário na altura, sim. Boa, boa, boa. Eu acho que tu também falaste aqui de outras questões, se calhar antes de entrarmos aqui na parte da leitura de aura em específico, Uhum. um, que a parte também de tu seres facilitadora das constelações familiares, eu também Uhum. gostaria de esclarecer um bocadinho, mas ainda antes, eu acho que tu primeiro falaste do mapa astral, Uhum. portanto, para quem não sabe, e isto se Uhum. calhar também me inclui a mim, o que é um mapa astral? Por acaso eu até, Sim, até sei, mas o que é um mapa astral? sim. Olha, o mapa astral é literalmente uma fotografia no céu
e do tudo que nele está, ou seja, os astros, não é? Estrelas, uma fotografia do céu no momento, hora e espaço exatos em que nós nascemos. Ou seja, para sabermos o nosso mapa astral temos que recorrer ao nosso dia de nascimento, à hora de nascimento precisa e ao local de nascimento, para que seja possível, através das aplicações que hoje em dia já existem, serem calculadas as posições dos astros, das estrelas no céu, no momento exato em que nós nascemos. É preciso tudo isto para se calcular um mapa exato. Pronto, portanto, através do mapa astral nós não sabemos só o nosso signo, mas sabemos muito mais coisas. Porquê? Porque, e é nisto que eu acho a astrologia muito interessante. Nós somos um mero corpo, não é? E se pensarmos na parte mais física, somos um mero corpo que está, mais ou menos, assente, achamos nós, no planeta Terra, não é? Portanto, é normal que tudo o que está no universo nos afete de alguma forma, não é? Como já se fala muito sobre as luas, inclusivamente sobre o mar, por exemplo, que é algo que fisicamente se consegue ver, o Sol, e depois há um conjunto de outros planetas, aqueles que nós conhecemos, e que obviamente com o seu movimento acabam por nos afetar, quanto mais não seja pela pressão que fazem na Terra, pela sua órbita, estarem mais próximos ou mais longe da Terra. Portanto, no mapa astral o que se estuda é simplesmente a tua pessoa, ok? E sabe-se muitas coisas sobre ti, para além do signo, só pelo facto de saber, então, a tua data de nascimento, a hora em que tu nasceste e o local. E por se retirar através dessa fotografia do céu e dos astros, algumas conclusões. Pronto, basicamente é isto. Isto é um bocadinho como... Isto é... pensando, se calhar da mesma forma que a Lua afeta as marés, que existe uma energia dos restantes astros que nos afeta a nós também no momento em que nascemos. É algo do género? Não só no momento em que nascemos. O mapa astral fala-nos sobre o momento em que nascemos, ou seja, há uma definição da nossa personalidade através desta análise que se faz, tal esta fotografia, não é? Mas durante toda a vida, não é? Tal como a Lua, conforme o seu movimento, onde está, a posição onde está, em que estado está, não é? Pode afetar as marés, também nos afetará a nós. Pronto. E depois todos os outros planetas também. Mas tu, quando tu fazes, lá está, como não é uma coisa que tu faças, também se calhar não é uma coisa que tenhas tanta facilidade a responder, mas da tua experiência quando te fizeram, no caso, é algo que se faz só, essa fotografia no céu, do momento em que nascemos, ou acaba por de alguma outra forma conseguir ter em consideração, sei lá, por exemplo, pegando nessa parte de teoria da energia de astros nos afetar a nós, eu calculo que deveria ser diferente. Depois, imagina, eu nasço em Portugal num determinado momento, ok, mas depois passo a minha infância em África, qualquer coisa do género. Aí a ideia seria que os astros também fariam pressões diferentes no meu contexto, sei lá. Sim, é interessante essa pergunta. Só para esclarecer também, tu falaste em energia, eu percebo o que queres dizer, mas falando ainda mais de uma forma que eu acho que ainda é mais física, é literalmente a posição dos astros face ao planeta Terra e onde tu estás. Pronto. Sim. Só para não visualizarmos apenas como... Não que para mim seja pouco, não é? Mas às vezes, sim, para quem não acredita, falarmos em energia, realmente às vezes as pessoas podem ficar um pouco, sim, mas os planetas têm lá energia. Isso cada um acredita no que quer, mas é no sentido da sua posição afetar então o planeta Terra onde nós estamos. Sim. É interessante então a tua questão, porque imagina, nós temos o nosso mapa astral, que é então esta tal fotografia do momento em que nós nascemos, que nos fala sobre nós, sobre a nossa personalidade e sobre mais algumas coisas que se podem ver ali. E depois, todos os anos, se nós quisermos, podemos ver então a nossa revolução solar, que é quase como se fossem os trânsitos astrológicos pelos quais nós poderemos estar a passar, ou seja, tendo em conta os movimentos dos planetas,
Todos os anos, quando nós fazemos anos, entramos então num novo ciclo, e então aí é possível perceber, olha, como é que os astros vão estar agora, e como é que isto pode afetar a ti, tendo em conta o teu mapa astral inicial. Portanto, a questão que tu fizeste é verdadeira, ou seja, a astrologia não nos deixa só no momento em que nós nascemos e pronto, agora vai à tua vida. Não, ela pode acompanhar-nos no sentido de agora perceber, olha Jorge, Sim, agora com 2 meses vais vir para a África e agora lá realmente estás numa posição diferente da Terra e poderá sim, haver pronto, essa influência diferente. ok. Estou a perceber, estou a perceber. Pá, isto vai parecer e é uma questão bastante burra e ignorante, mas lá está, eu pouco conheço daquilo que é a astrologia a nível de Uhum, o que é que inclui, o que é que não inclui, etc. uhum, Mas é óbvio que quando me falam em astrologia, as primeiras coisas que eu penso é no horóscopo que vem na revista Sábado, ou sei lá que sim. revista é, porque eu não vejo. Olha, Bravo, É, antigamente era muito Bravo. é capaz, pá, eu vou ser sincero, já li, como é óbvio, já li o meu horóscopo como qualquer pessoa já viu o céu nascer, o céu, o Sim. sol, o sol nascer, mas eu não creio de forma alguma em horóscopo e não creio de forma alguma em outras coisas que depois se vê muito na televisão, que eu acho que mesmo para quem tem dificuldades em crer em esoterismo, que sou eu, acho que a televisão ainda consegue diminuir a qualidade daquilo que deveria ser o esoterismo ao meter, sei Sim, lá, a Maia a fazer tarô e outras coisas mais. De que forma é que isto infelizmente. está ou não está ligado? Uhum. Olha, então, as maias desta vida, não querendo ofender, obviamente, a senhora, isso é tarô, não é astrologia. Ok? Eu É não sei o que diferente. é tarô, sim, eu nunca estudei, não faço ideia. Sei que obviamente há uma interpretação de um baralho de cartas que nos diz algo, está tudo bem com isso. Eu não consigo ir por aí porque nunca Ok. estudei, não tenho qualquer tipo de conhecimento. Mas isso não é astrologia, é tarot. Um, então, a astrologia não é única e exclusivamente o horóscopo. Efetivamente, o mapa astral é uma coisa tão complexa que eu acho difícil fazer previsões pura e simplesmente olhando para o teu signo. Ok, porque tu és um conjunto de muito mais coisas para além disso. Acho que o horóscopo, efetivamente, que vem nas revistas é muito. Pode até ter algum nível de precisão no sentido, olha, se calhar este signo, como tendo em conta que tem estas características, poderá se calhar ir sentir um pouco isto ou aquilo, tendo em conta o posicionamento dos astros agora esta semana que vem, mas acho que é muito redutor tendo em conta o poder e a capacidade e o conhecimento que a astrologia nos possa trazer. Porque nós somos muito mais do que o signo que nós temos, Ok. somos mesmo muito mais coisas. E há muitos aspectos astrológicos, chamam aspectos astrológicos, mas há muitos aspectos que, através da astrologia, nós conseguimos perceber que podem estar, como se costuma dizer, mal aspectados, no sentido de serem mais difíceis para uma pessoa do que ser para outra, mas é tudo um conjunto de várias coisas. Acho que os horóscopos vêm nas revistas realmente só podem, e certamente só terão aquela página para escrever e não podem dar muito mais informação do que aquilo. Um, eu Sim. acho que a astrologia, e tenho a certeza que a astrologia é muito mais do que isso, e acho que quem tem a curiosidade de se conhecer um pouco mais, que aconselho mesmo a que experimentem, porque não é um quadradinho da revista que nos vai dizer tudo aquilo pelo que nós vamos passar na próxima semana. Pode dar uma pequena previsão, mas normalmente, e até acho que reparamos que os textos são mesmo muito generalistas neste tipo de descrições. Porquê? Porque realmente é impossível fazer uma previsão que seja focada numa pessoa em específico, sabes? Uhum. Portanto, eu acho que a visão sobre a astrologia também está a mudar, felizmente, cada vez mais, pelo menos eu na minha área vejo imensas pessoas que são astrólogos e que eu própria estou a estudar astrologia e digo que é muito mais complexo do que alguma vez pensei. Eu sempre amei coisas sobre signos e sobre, até inclusivamente sobre os horóscopos, e tenho consciência hoje em dia que é muito mais complexo do que isso. Portanto, acho que, sabes, a astrologia também esteve onde foi possível até hoje, que foi numa página, num cantinho de uma revista.
e sim. pronto. Mas Houve aquela presença, se calhar foi importante para alguém que lá estivesse, para que ela não fosse esquecida, mas ela é muito mais do que isso, sim. eu para já, eu acho que é muito curioso hum, pensar que toda a gente sabe de que signo é. Eu acho isso para já uma coisa curiosa, que estavas a falar de a astrologia teve até hoje o espaço que poderia ter, que era numa página de, Da revista. de revista, e eu acho logo interessante a astrologia ter tido um espaço até hoje, mesmo porque para a maior parte das pessoas seja algo que ninguém compreende e ninguém percebe o que é que se passa, o que é que não se passa. E também O ao que é mesmo realmente, não é? e ao mesmo tempo acho fantástico toda a gente sabe qual é que é o seu signo, mas eu não sei porque é que eu sei qual é que é o meu signo. E É. eu acho, e tu já falaste várias vezes de signos, a minha pergunta até é mesmo, isto tirando de parte aquilo que a sociedade acha, não acha, o que é científico, o que é que não é científico, para ti, consoante as tuas crenças, consoante o que tu foste vendo, um, entretanto sempre foi uma coisa que te interessou, mas agora estudaste mais sobre, também fazes terapias com pessoas que por sinal têm signos, etc. Tu achas que um signo em si consegue de alguma forma definir uma pessoa? Olha, não vai conseguir definir uma pessoa na totalidade. O que eu acho é que, e foi o que sempre me interessou muito na astrologia, é perceberes como é que pessoas que são do mesmo signo têm algumas coisas em comum, sabes? Hum, E eu sei que isto pode ser muito para os mais céticos, ok, mas toda a gente tem algo em comum. É um facto, ok? Quanto mais não seja porque temos sim, crescido no mesmo sítio. sim, É verdade, mas às vezes tem a ver com a forma como reagimos a uma mesma coisa. Se calhar a pessoa de um signo totalmente diferente irá reagir de uma forma muito mais explosiva do que outra. Portanto, eu acho que isso pode ser uma boa base ok, para arranjarmos algumas formas de descrever uma pessoa, mas não é a única coisa de todo, ok? É muito mais complexo do que isso. E deixa-me dizer-te que eu também fui percebendo ao longo deste último ano a estudar astrologia que um, a astrologia é até muito mais sobre os planetas do que, na verdade, sobre os signos, ok? Portanto, os signos é quase como se fossem ali posições que depois são totalmente afetadas pela própria posição do planeta, sabes? Portanto, ok. daí nós percebemos que realmente nós estamos só a ser influenciados pelo universo e pela posição dos astros e por tudo aquilo que é muito maior do que nós, sabes? Sim, Portanto, ok. é mais neste sentido. Pronto, acho que respondi à tua pergunta. Sim, 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 sim. Não, pá, isto para mim é uma coisa que, lá está, não, é difícil para mim falar sobre, eu não percebo nada. Se eu fosse discutir isto com alguém, seria muito difícil para mim conseguir compreender a maior parte dos conceitos e o porquê, porque lá está, eu acho que existem demasiadas coincidências, demasiados fatores para conseguir aceitar qual é que seria a posição dos signos no meio disto tudo e por aí fora. Portanto, e acho que também é muito difícil de testar, porque, por exemplo, a leitura da aura, que nós já vemos de falar, eu posso falar sobre porque eu testei, é uma coisa que acontece ali e a pessoa diz-te algumas coisas, não te diz, etc. E tu percebes, opá, isto faz sentido ou isto não faz sentido. Lá está, é como tu dizes, relativamente ao horóscopo e etc. É tão generalista que eu não consigo fazer isso. Se calhar há pessoas que têm experiências com leituras de aura iguais, que são tão generalistas que tu ficas, pá, não sei se isto é, se não é. Pronto, se calhar já estou a dar um spoiler de que a minha não foi assim tão generalista. Não, mas Mas, todos nós tivemos experiências diferentes e claro, está tudo bem com isso. Eu acredito que nós temos a experiência que nós temos que ter. claro, claro. Mas eu acho curioso e pá, quem me dera poder perceber mais sobre, porque isso se calhar significaria que
que as coisas no geral evoluíram mais e existem explicações para as coisas, mas isso é um caminho que nós devemos ter, portanto, seja para dizer que não tem influência ou que tem influência, eu acho que nós continuamos muito longe de conseguir tornar qualquer uma dos polos uma verdade absoluta, porque somos tão ignorantes face a tanta coisa, quanto mais conseguir explicar, seja o que for nesse aspecto. Mas fechando agora esse assunto para não criar mais confusão na cabeça, se calhar na minha, a parte das constelações familiares, já falámos aqui no podcast por alto, no episódio com a doutora Conceição, penso eu, que ela é psicóloga clínica, mas eu acho que ela também de alguma forma se apoia no método das constelações familiares. Mas eu gostaria que tu explicasses um bocadinho o que é exatamente, para que é que serve. Olha, as constelações para mim mudaram a minha vida e Okay. são mesmo uma forma de, sim, eu sei que é forte dizer isto, mas é a minha verdade, Claro. são realmente uma forma de ver a nossa realidade de uma forma mais ampla e ao mesmo tempo que pode vir a ser simples. Então, como o nome indica, familiares, portanto tem uma ligação forte à sistémica, psicologia sistémica, no sentido de ver o indivíduo como quase como se fosse fruto do seu sistema familiar, mas depois as constelações vão um pouco mais à frente. Obviamente não tem que ser essa crença para o fazer, eu acredito que ajuda, mas então eu vou dar o exemplo, vou começar aqui um pouco pela parte, depois que se calhar até na leitura de aula podemos falar um pouco mais sobre isso, mas o que quer que seja que tu tenhas sido noutras vidas, vai fazer com que tu tragas então traumas e feridas que tens que trabalhar nesta vida. Independentemente de acreditares nisto ou não, aquilo que nas constelações se acredita é que nós escolhemos a nossa família onde integramos nesta vida atual. Por isso é que muitas das vezes os nossos familiares são aqueles que nos trazem os maiores traumas, são aqueles com quem é mais difícil que nos relacionarmos de alguma forma, não só pelo vínculo próximo que temos, mas também por isto. Então isto significa o quê? Que eu escolho então a família perfeita que me vai então ativar os traumas e feridas que eu já trago de outras vidas, ou que simplesmente, se acreditarmos nisto, se não acreditarmos nisto que eu estou a dizer, então na parte, eles vêm então ativar traumas e feridas que eu preciso trabalhar, ok? Então, o que é que acontece? Se eles me vêm a ativar estas feridas, significa que estas feridas também estão já incluídas enquanto padrão na nossa família e que essas feridas precisam de ser vistas. Então elas, se não forem curadas, vão continuar a acontecer e vão continuar a serem demonstradas nas vidas de outras pessoas que virão a seguir, se entretanto nós não as curarmos, ok? Nós muitas das vezes vemos na nossa família que olha, a minha mãe tinha isto, eu agora também tenho, e agora a minha filha também tem, por exemplo, então aí podemos ver que há um padrão. Então ele se calhar está simplesmente a pedir para ser olhado, para ser visto, para ser considerado. Então nas constelações o que se faz é uma consciencialização de incluirmos tudo aquilo que foi excluído, aquilo que ninguém quis que fosse visto. Vou dar este exemplo que acho que é muito próximo de muitos de nós. Imagina que tiveste um avô que esteve na guerra, uns anos. Nós não sabemos o que é que se passou por lá, mas houve muitas pessoas e ainda existe, não é? No nosso país, felizmente não, mas houve muitas pessoas que quando vinham desses contextos vinham totalmente diferentes, porque se passavam lá muitas coisas, ou passaram-se lá tantas coisas e elas nunca falaram sobre isso posteriormente, e nunca houve essa possibilidade de falar porque eram coisas realmente dolorosas para essa pessoa. Então, se calhar, gerações mais tarde, vem alguém que de certa forma se oferece para vir então demonstrar tudo isso que precisa de ser visto, ok? Seja porque carregam um sentimento que ninguém percebe muito bem de onde vem, um bloqueio sobre alguma coisa, e é quase como se as constelações são mesmo úteis no momento em que eu já tentei tanta coisa e eu sinto-me mesmo
bloqueada em relação a isto. Eu não percebo, não consigo ter um relacionamento, ou não consigo arranjar um trabalho que eu gosto, ou acordo todos os dias e tenho um desconforto, não percebo onde é que isto vem, ok? Portanto, as constelações realmente são um método muito profundo e que não atuam só em nós, mas também nos nossos ancestrais e depois posteriormente para aqueles que virão no futuro. E Portanto, como é que tu fazes a terapia em si? É que a mim o que me uhum. parece agora é isto. Epá, isto parece bastante complexo, é como é que eu sei, chega uma pessoa ao pé de mim, como é que eu vou saber onde atuar e o que é que eu vou fazer para, tipo, para Certo. criar esse impacto? Uhum. Então, olha, nas constelações nós temos muitos guias, de certa forma, não estou a dizer são guias espirituais, estou a referir guias no sentido de estudo, não é? E Uhum. sabermos que certas coisas também já advêm de certos tipos de relacionamento que se tem, ok? Portanto, bem, para te responder diretamente à questão como é que a consulta é feita, eu trabalho em modo individual, mas as consultas também podem ser feitas em grupo, ok? Uhum. Como é que é em grupo? Existem certos elementos que, entretanto, têm que ser escolhidos, ok, pela pessoa que vem colocar o problema e o facilitador está ali em modo moderador. E então, é quase como se, imagina, uma constelação literalmente como se fosse estrelar, sabes? No sentido de, se tu vês de cima, é quase como se existissem algumas pessoas ou alguns elementos que estão a ser posicionados em alguns locais, mas eles estão sempre interligados, ok? Daí se chamar constelação. Ok. Porque há sempre este lado de eles estarem interligados. Então a pessoa escolhe os elementos, que podem ser pessoas, ou então se for individualmente, normalmente é representado por bonecos, e esta pessoa, na imparcialidade, sem saber muito bem o que está a escolher, porque é importante haver aqui o lado subconsciente presente e não o lado consciente racional, vai então escolhendo alguns elementos e falando sobre o facto do que é que aquilo está a representar para ele, como é que ele está a sentir em relação a eles, como é que cada um deles se sente, ok? São incríveis as descobertas que se fazem quando numa constelação tu, sem saber os elementos que realmente estás a escolher, depois no final há uma percepção de espera lá, esta pessoa afinal ou este boneco afinal representava aquilo e não de todo aquilo que eu estava até a achar na minha mente, sabes? Então trabalha-se de uma forma imparcial e obviamente depois o facilitador está lá para fazer a interpretação e retirar os simbolismos daquilo e depois através de afirmações existe um momento em que através das afirmações dizem-se algumas coisas que simplesmente trazem a verdade ao de cima ou retiram o peso, libertam o que quer que seja que haja para libertar. Okay? Assim de uma forma um pouco geral. Não, isso é interessante. Eu sei, eu percebo o que estás a dizer porque eu já fiz, na verdade. Okay. Mas lá está, eu fiz num contexto de uma consulta de psicologia, portanto, ou melhor, não é numa sessão, mas num conjunto de sessões de psicoterapia. Houve uma vez que nós fizemos um jogo que eu não sei se será, se pode ser chamado constelações familiares ou não, mas claramente foi extremamente idêntica a isso, e eu acho que também é importante passar se bem que eu já falei nisto noutros podcasts, mas para quem não viu, acho que é importante passar só a parte de que eu, sendo uma pessoa que não ouviu explicação nenhuma do que é que ia ser, nunca teve esta explicação sobre a questão de ascendentes, da questão de vidas passadas ou não vidas passadas, até porque se ouvisse, eu iria pensar, não vejo como é que isso de forma alguma me vai ajudar, até porque eu não acredito, mas o jogo em si foi bastante impactante. Impactante porque é que eu sei isto? Não é só porque agora acho bonito dizer, é porque eu sei que tive que escolher, eram almofadas, acho eu, para definir a minha família, metê-las em posições, e eu pensei, porque é que eu estou a fazer isto? Eu não sei que almofadas é que eu escolho, eu não sei onde é que eu as vou meter, eu acho que isto não tem jeito nenhum, eu estou a perder tempo. Pá, ó mulher, tu ajuda-me que eu estou aqui a achar que vou morrer e tu estás-me a mandar fazer jogos com almofadas, e entretanto eu meto lá as almofadas e ela pergunta-me porquê é que meteste as almofadas ali? Eu, sei lá, pai, estou aqui à rasca a achar que vou falecer de ataque cardíaco com ansiedade e estou aqui a meter almofadas nos sítios. Mas a verdade é que depois, quando começas a pensar sobre isso, tu sabes, tu inconscientemente sabes porquê. E quando explicas isso cá para fora,
pá, é muito intenso. É intenso porque eu comecei a chorar para a berranha. Eu pensava, mas o que é que se está a passar aqui? O que é que eu estou a fazer com a minha vida? Agora aqui começo a chorar e a falecer por dentro. E, pá, realmente é uma cena que eu acho extraordinária. Só que aquilo que eu penso é, como é que ela sabia, se calhar sabia, porque já tínhamos falado sobre dinâmicas familiares, etc. Sabia que podia ir passar por aí. Mas tu tens alguma espécie de guia do tipo, eu vou-lhe pedir para selecionar almofadas e ser com os amigos do trabalho? Não, vai ser com a família dele e vou-lhe perguntar o que é que sente sobre isso. Existem esses tipos de guias que te vão fazer depois também encaminhar essa pessoa em determinadas direções ou é ir testando? Não, olha, dependendo do tema que tu trazes e do momento de entrevista, que é o primeiro momento em que se percebe o que é que te incomoda, o que é que te traz ali, o que é que te está a bloquear, depois é possível, através de algum conhecimento, já perceber, se calhar, de onde é que poderá estar a origem da questão. Ok. Sim, mas é um pouco, não é assim tão linear. Ok. Depende muito de caso para caso. Não há uma fórmula mágica, ok? É simplesmente pegar em coisas, tudo aquilo que nós dizemos, Jorge, é extremamente simbólico, tudo aquilo que nós sentimos e pensamos e a forma como nós nos expressamos em relação a tantas coisas é mesmo muito simbólico. O trabalho do facilitador de constelações é, para além de saber o que está a fazer, é também conseguir perceber o simbolismo por trás de tantas coisas. Okay. Tu às vezes podes definir, e 100 pessoas podem definir a mesma questão de variedíssimas formas, sabes? E a forma como tu a defines, como tu defines o bloqueio que tens, como defines a questão que tens, vai dando pistas para com o que é que pode estar relacionado, com que relação é que tu precisas de trabalhar, onde é que está a origem de certas coisas, sim. Ok, e depois tu vais tentando descodificar isso ou sou eu que vou tentando fazer isso? Olha, não é num sentido de descodificar, é perceber onde é que tu posicionas os elementos, sejam almofadas, bonecos, papéis, sim, cartas, pessoas, onde é que os posicionas tendo em conta que tu não sabes o que estás a fazer e estás a posicioná-las em locais muito simbólicos e ao mesmo tempo estás também a dar-lhe simbolismos muito, que tu nem sabes muito bem de onde vêm, mas que têm muita razão de ser, sabes? Portanto, não é bem o descodificar, é simplesmente perceber o que é que no teu inconsciente está lá, sabes? O que é que o teu inconsciente e o inconsciente do teu sistema nos diz. Simplesmente é isso. Ok, ok. E só uma parte, o facto de se chamar constelações familiares tem alguma coisa a ver com astrologia? Não. Não. Ok. Não, separado. Sim, não parte da mesma origem nem nada do género. Ok, sim. mas... Simplesmente constelações no sentido de se tu vires de cima, aquilo que estás a fazer, seja com que elementos forem, tem é no as sentido de conexões. perceber que existem conexões entre todos os elementos. Portanto, se eles forem pontos, então podes uni-los, basicamente. É isso. Ok. E a questão da forma como tu também explicaste, haver aqui uma relação com ascendentes, vidas passadas, etc., coisas que passam, existe então alguma relação com o espiritismo ou não? Não. E ascendente normalmente tem a ver com a astrologia. Nas constelações não há essas questões de ascendentes ou o que quer que seja. Não, eu quando dizia ascendentes, desculpa, eu estava a falar de ascendência a nível familiar, tipo os meus avós, os meus tetravós, etc. Ok, desculpa, não estava a perceber, ainda estava no tema da astrologia, então. Não. Era mais nesse sentido. Sim. Então, na minha explicação, para mim faz-me sentido, porque eu faço leituras de aura, também incluir esta parte. Obviamente que se alguém a aplicar sem o contexto de explicar, que tendo em conta aquilo que tu foste noutras vidas, irás escolher esta família, está tudo bem também, ok? A mim, no entanto, faz-me sentido explicar com esta
com esta adição, sabes? Porque para mim é assim que faz sentido, percebes? Porque há uma escolha desta família, deste contexto, ok? E isso depois, obviamente, eu posso aliar à questão da leitura de aura. Se alguém não acreditar nessa parte mais, ou seja, na minha crença, naquilo que estou a explicar, está tudo bem também, ok? As constelações podem fazer-se ainda assim, mesmo que não haja a crença de que eu fui algo noutras vidas ou eu acredito noutras vidas, ok? Pode-se olhar para as constelações como um método terapêutico em que se resolvem padrões familiares e está tudo bem. Eu acredito que eles são transgeracionais e que há aqui um pouco mais do que isso, sabes? Quase como se fosse uma escolha da tua alma, com o propósito de evoluir. Mas essa é a minha visão, talvez também, obviamente, que está baseada no resto que eu faço, ok? Obviamente, enquanto psicóloga, se não se acreditar nessa questão do que é que eu fui noutras vidas, está tudo bem. Sim. E pode-se aplicar as constelações na mesma. Estou a perceber. Não, eu faço esta questão. Neste momento eu sei que estou a ser um péssimo entrevistador, porque eu estou aqui a satisfazer a minha curiosidade, em vez de seguir um plano de perguntas mais interessante para quem nos ouve. Mas é que existem aqui, como eu já fui fazendo alguns podcasts com pessoas de áreas que eu não compreendo de forma alguma e que eu tento perceber mais e trazer também a outras pessoas que não compreendem e não acreditam, ter mais toque com estas áreas. Há aqui vários conceitos, né? A astrologia, há aqui a questão de as leituras da aura, os reikis, energias, etc., espiritismo, e eu, para mim, defini de alguma forma, se calhar erradamente, sempre que se fala de algo que seja num plano imaterial, alma, espírito, outras vidas, etc., espiritismo, coloco nessa caixa. Se calhar eu estou a fazer um bocadinho de uma forma errada, que é como se eu dissesse que ter fé é o mesmo que ter uma religião, em que religião é uma doutrina definida em que tem um Deus, que tem certas coisas, e se calhar o espiritismo é talvez o mesmo, foi criado por Allan Kardec, existem livros, existem guias, existem certas regras, provavelmente, e nem tudo aquilo que é imaterial se inclui no espiritismo. Não sei, por isso se calhar aquilo que eu te pergunto também é, dado que quando falas de leitura da aura e tu crês nestas partes de imateriais e mesmo vidas passadas, etc., tu vês alguma ligação com esta parte de espiritismo em si, como algumas pessoas falam? Tu tens algumas crenças nisto, ou para ti é simplesmente outro conceito à parte ainda? Olha, não acho que seja um conceito à parte e também não quero dividi-lo, porque senão estaria já a fazer aquilo que toda a gente faz, sabes? Okay. Eu acho que simplesmente, e se calhar até estás mais informado sobre o conceito em si de espiritismo até do que eu, sabes? O que eu sinto é que eu encontrei uma visão e uma visão sobre a vida e sobre o que nós todos andamos aqui a fazer. Muito motivada até, por exemplo, pelas constelações e depois até se calhar mais tarde pela leitura de aura e pela forma de ver uma alma e não só o nosso corpo aqui está, mas eu encontrei explicações para aquilo que eu ando aqui a fazer e que andamos todos aqui a fazer, e encontrei este talento nestas perspectivas, sabes? E para mim é quase como se me fizesse total sentido. Então para mim é a minha crença e é a minha fé, sabes? Não consigo dizer-te que é espiritismo, que é esoterismo, o que quer que seja que as pessoas queiram definir. Eu pessoalmente não me identifico todo com rótulos, até porque, olha, passando o atestado de astrologia sou balança, portanto tenho grande dificuldade em tomar decisões pequenas. As grandes normalmente eu faço rapidamente, mas as decisões pequenas é difícil. Portanto, para mim definir sou espírita ou sou o que quer que seja, já iria ser 3 dias de noites mal dormidas. Meu Deus, não é que eu agora estou a pensar, será que
eu vou começar a acreditar em signos. É que eu também sou balança, pá, supostamente. Ok. E eu tenho imensa dificuldade em tomar decisões pequenas, meu. Mas eu Pois. debato-me de forma ridícula com custo de oportunidade. Eu passo Exato. horas, por exemplo, agora ando para comprar uma mochila. Eu passo horas Exatamente. a analisar mochilas para perceber qual é que é a mochila certa que eu vou comprar, entende? Sim, É, sim, sim, é sim. só uma Olha, mochila, meu. eu já arranjei justificação para a indecisão e cada vez que ela vem e que não me deixa fazer coisas básicas como comprar uma mochila ou pendurar um quadro na parede, eu consigo agora ultrapassar isso de outra forma, um pouco mais crua e mais dura comigo, mas a indecisão para mim é quando tu efetivamente não te estás a colocar em primeiro lugar, sabes? É Ok. quando tipo, a tua intuição, aquilo que está dentro de ti, sabe aquilo que tu queres, Sim. mas tu depois, logo o teu ego e as vozes exteriores das opiniões das outras pessoas, do que é que vai ficar melhor, se eu compro agora esta não posso comprar mais duas, Uhum. então vem ao de cima e isso quer dizer, e é totalmente balanço de, bem, de repente a tua vontade era comprar aquela mochila cor laranja, mas depois percebes que se calhar a pessoa que tu mais gostas não detesta laranja, então de repente já há não sei quantas coisas que estão ali a Subjugar. surgir. Então, o que está a acontecer é que tu não te estás a colocar em primeiro lugar, sabes? Portanto, e as balanças sofrem muito dessa parte. Portanto, Pá, não sei se é de balanças, se do que é, mas que eu sofro bastante disso, eu sofro e pronto, também já fui aprendendo com esses erros. Pá, para mim é das minhas maiores lutas, é indecisões pequenas e pequenas. é isso, é Uhum. isso. Percebo, percebo. Ah, se calhar, olha, vou ter que Compreendo, começar, compreendo. se calhar vou começar a ler o horóscopo, não sei, quem sabe. Exato. Olha, não leis o horóscopo, investe antes, em vez de comprares 12 revistas, ou lá o que é, ao longo do ano, esse valor investe em fazeres um mapa astral e vais ver que levas muito mais daí do que em comprares 12 revistas por ano. Não, eu lá está, eu estou-me a fazer se calhar de mais inculto que aquilo que eu sou, porque eu também já fiz o mapa astral, na verdade. Ou Pronto. melhor, eu já fiz, mais ou menos, fizeram-me, tipo, eu por Claro. acaso, eu fui ter com uma pessoa, porque eu andava com muitas questões e queria saber mais sobre tudo e mais alguma coisa, tudo e mais alguma coisa, e então eu acabei por me deparar com imensas coisas. Por curiosidade, uma das coisas foi o mapa astral, que foi um bocado de 3 em 1, uma pessoa explicou-me coisas de uma vertente, depois de outra vertente, e olha, queres um mapa astral? Toma. E eu também, pronto. Ok, E por bom. acaso Bastante complexo. foi interessante, foi interessante. Tirou conclusões curiosas. Pá, e lá está, eu não tenho opinião sobre se batia certo comigo, até batia, mas pronto, é o que é. Tenho mais opinião sobre a leitura de aura, também foi mais Uhum. recente, e se Sim. calhar, tocando nesse assunto, Uhum. a primeira questão provavelmente é o que é uma aura? Olha, então, já me estou a rir com essa tua questão, não por não ser uma boa questão, mas porque realmente sei lá, foi se calhar a pergunta que já me fizeram há não sei quanto tempo atrás e que eu agora já não esperava, mas é muito interessante. Então, é a camada energética que nos envolve. Ok. Envolve o nosso corpo, daí nós às vezes até vermos até em certas feirinhas e tudo, aquelas, vem saber a cor da tua aura, e há umas fotografias, eu por acaso nunca fiz, mas já vi, uma fotografia que tiram e que veem a cor que está à tua volta, portanto esta supostamente então é a tua aura. Hum, É basicamente, bem, se obviamente existir essa crença, mas eu vou falar se calhar já a parte disso, mas para além deste limite do meu corpo, existe então uma parte que é energia e que é muito fácil às vezes tu perceberes isso. Até muitas das vezes nós num contexto mais engraçado dizemos, estás a entrar na minha bolha, sabes? E é sim, muito isso, que é no sentido de ok, não me estás a tocar no meu corpo, mas eu sinto que já estás muito próximo. Porquê? Porque cada um tem a sua aura e há quase como assim um toque energético, sabes? Portanto, a aura é a camada energética que nos envolve e onde ok. está muita informação sobre nós, basicamente. Ok, boa. Um, Essa parte de energia que nos envolve, pá, eu nisso eu acho extremamente credível e desafio quem for
para questionar essa parte, porque nós emitimos calor, isso é um facto, é um facto, é um ponto assente. Se isso diz que eu gosto de bitoques, não sei, isso já é outra questão. Agora, nós emitimos calor e energia nós temos, e todos os corpos, à partida, não vou dizer todos os corpos, se calhar estou a errar, e estou, mas energia é uma coisa que existe, é matéria, energia, é do que o universo é feito e nós emitimos-la, tudo bem. E então, sabendo já mais o que é uma aura, o que é uma leitura da aura, o que é que à partida uma aura pode dizer sobre ti. Ok. Olha, a leitura de aura é quase como se fosse assim uma espécie, bem, como o nome indica, não é? Leitura então, da camada energética que te envolve e onde estão tantas informações sobre ti. E na leitura de aura nós acedemos então a várias informações. E o que é muito interessante é que são as informações que estão contigo no momento, sabes? Portanto, é quase como se tu, de certa forma, não escolhendo, depois, posteriormente, existem leituras que, depois de uma primeira sem este tema, onde poderás tu escolher um tema específico e onde o método altera-se um pouco e é mais específico sobre algum tema. Mas, antes disso, o que é interessante é que é quase como se a pessoa que está a ler, através de um método, consegue perceber o que é que está ali para te dizer, ok? E é quase como se acedesse então a essa tua energia. E nós muitas das vezes, por andarmos tão na nossa vida e nas coisas mais físicas do mundo, nós não temos essa consciência, sabes? E então na leitura de aura nós trazemos então à consciência as coisas que estão contigo naquele momento. Portanto, e se te recordas, Jorge, eu até costumo dizer que é uma leitura, uma conversa de alma para alma, no sentido que Sim. eu estou então em estado meditativo e estou então a aceder às informações que estão na tua aura e eu estou simplesmente a dizer aquilo que está contigo. Não é futurologia, é importante dizer. Não é futurologia, não te vai dizer coisas que vão acontecer, coisas que se vais partir uma perna, o que é que vais fazer, nada disso. Vai-te dizer simplesmente coisas que estão presentes em ti e que neste momento a tua alma considera que são importantes para ti saberes. E é isso. Sim. Bem, eu depois também posso dar alguns exemplos concretos do que é que disse sobre mim, etc. Não me importo de partilhar isso, mas eu acho que há aqui duas questões principais que ficam na cabeça das pessoas, porque também estavam na minha, e a primeira será sempre, mas afinal que tipo de coisas é que diz sobre mim? Tipo, diz que eu estou feliz, que eu estou triste, diz que eu tenho tipo uma dor de cabeça, diz que o que é que diz, entendes? Tu tens exemplos específicos que tu possas dizer, olha, isto são coisas que costumam acontecer. Vai dizer que a pessoa X que a pessoa faz X ou que a pessoa está Y ou o que seja. Olha, então posso até dar um alinhamento, porque não tenho qualquer questão com isso. Primeiro vê-se como é que tu estás neste momento, ok? Quase como se fosse uma leitura geral da tua energia e onde aí se vê em cores, ok? Portanto, vemos um pouco e através das cores que também têm simbolismos por causa das questões dos chakras. E atenção, durante a leitura o leitor está então a ter visualizações daquilo que está a passar, ou então está a sentir. Todas as pessoas podem ver de maneira diferente. Há quem veja, quem sinta, quem ouça, há quem só veja, há quem só sinta, portanto está tudo bem. Mas o leitor está então a passar, neste caso, como é que tu estás neste momento. Olha, eu estou a ver que aqui estás assim, tens esta cor e está a representar isto e agora sentes-te assim, ok? Portanto, algo quase como se fosse assim uma fotografia inicial de ti. Depois passamos aqui para perceber um pouco como é que está a tua ligação ao teu lado mais espiritual, de certa forma, o que é que seja em que tu acredites. Nós muitas das vezes até podemos nem acreditar ou nem ter grande noção do que é o espiritual ou não o definirmos dessa forma, mas face ao que estamos a falar na leitura, aquele primeiro tema que então surgiu, de repente termos uma consciência, uma abertura espiritual bastante grande a ele. E isto pode querer simplesmente dizer que eu estou conectada a esse tema e que estou se calhar a trabalhar nele e que ele me é próximo e que eu o sinto, ok? Por exemplo, se eu tenho, então vou dar-te um exemplo se dá para ser mais prático.
No início, se calhar, então, na primeira imagem, através de certas cores, chega-se à conclusão que eu estou a ter uma relação difícil com a minha mãe, por exemplo, e que estão aqui algumas coisas a acontecer que estão a fazer-me sofrer, a fazê-la sofrer a ela, por exemplo, e que está ali algum desconforto. Ok, depois, entretanto, passamos para ver, olha, então face ao que estamos aqui a falar, como é que está a tua abertura num contexto menos consciente face a este tema. E eu até, se calhar, até então, posso não ter querido olhar para este tema de frente. Mas, como estamos na leitura de aura, realmente percebe-se que, olha, não o quis olhar de frente, mas eu estou muito conectado a ele. Então, em termos mais espirituais, entre aspas, eu até estou mais ou menos aberta a ele. Depois vendo ver-se assim mais uma ou duas coisas, depois passamos para os acordos espirituais, que são pactos que nós estabelecemos num outro plano, um pouco menos físico, com mensagens que combinamos passar uns aos outros. Obviamente tem sempre tudo a ver com o teu momento presente, ok? E muitas das vezes aqui nos acordos fala-se muito sobre, olha, tens um relacionamento com uma pessoa mais ou menos assim, aquilo que está a acontecer entre vocês é que tu estás a passar um pouco esta mensagem e ela a ti, portanto se vires este padrão no vosso relacionamento já sabes porque é, porque vocês de certa forma num outro contexto combinaram que iriam passar estas mensagens um ao outro, por exemplo. Depois passamos para as vidas passadas, que é aqui um tema sempre mais quente, que toda a gente tem muita curiosidade. Atenção, as vidas que surgem ou a vida que surge também tem sempre a ver com o tema que se está a falar naquele momento. E depois passa-se para se ver então os chakras, basicamente, como é que estão todos os teus chakras naquele momento. E pronto. E como, Jorge, tu acho que podes comprovar, leva-se mesmo muita informação da leitura. Não, sim, Mas sim, sim. eu Eu estou agora a fico. resumir uma hora de consulta, Não, é sim. verdade. Eu agora fiquei assustado porque tu disseste que as vidas passadas também, a que surgia, tinha alguma relação com o que está a passar naquele momento, e eu lembro-me que nós chegámos à conclusão que eu tinha sido um assassino. E eu pensei, eu agora estou a pensar, meu Deus, Sim. qual é que é a relação que está a acontecer com este momento? Pronto. Olha, eu já não me lembro, porque Compreendo. normalmente os leitores esquecem-se do que veem Não, nas leituras, claro, 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 claro. mas e isso é importante tu teres trazido esse tema também, porque às vezes nós temos, então, ao acreditar que fomos já várias coisas e que somos uma espécie, um conjunto de outras coisas que já fomos, Uhum. é possível que às vezes tenhamos acesso a vidas em que já não fomos tão simpáticos ou que fomos algumas coisas que não tínhamos consciência que fomos. O que é importante é sabermos que nós hoje somos o que somos hoje, não somos esse homem que era um assassino há não sei quantos anos Não, atrás. eu achei isso curioso, essa parte eu achei curioso. É Sim, assim, é a parte que eu também, da leitura da aura, que é como tu disseste, traz tanta informação que é uma parte para mim, pá, tipo, nem sequer eu preciso de considerar relevante, porque já é uma coisa que foge àquilo que são as minhas crenças. Não é que eu acredite que não existem outras vidas, ou melhor, eu simplesmente não tenho opinião sobre isso. Portanto, deixe isso tipo em banho-maria. Pronto, se eu fui um assassino, olha, é triste, não devia ter sido. Mas ao mesmo tempo achei curioso, porque era tudo contra aquilo que eu... É como se imagina, as coisas de que eu hoje tenho medo que alguém seja comigo, era aquilo que eu tinha sido. claro. Eu Sim, achei sim, curioso a ver essa tipo a ligação oposta de eu claro. era um gajo interesseiro, eu tenho medo que as pessoas sejam interesseiras, eu era um gajo, sei lá, que enganava muitas pessoas, a coisa que eu mais repugno é ser enganado, tipo, uma data de coisas que fazia tudo ligação e por aí eu achei curioso a parte. Agora, pronto, se isso aconteceu, não aconteceu, pronto, ponho de lado. Mas eu acho, e se calhar posso falar um bocadinho mais, eu tirei imensas notas, aquilo foi mesmo imensa informação. Há também eu coisas que tenho que ler para me lembrar, mas pá, não é uma coisa que se eu olhar racionalmente para aquilo, eu não vou conseguir explicar, porque para mim fica muito difícil, por exemplo, tu estás-me a tentar explicar como é que é ver uma aura, para já, todo o facto de uma aura, para mim, é tipo uma aura, como, sim, não sei, não vou pensar sobre isso muito, porque
eu não consigo ver, não percebo como é que funcionaria, etc. Depois, o próprio fato de ler uma aura, eu acho que é da mesma maneira que ser lido. Eu só consigo perceber hoje o que é fazerem-me uma leitura da aura porque eu fiz. E acho que se calhar só vou conseguir perceber o que é ler uma aura se eu um dia for conseguir ler uma aura. Porque tu estás-me a dizer, há pessoas que veem, há pessoas que ouvem, há pessoas que sentem. A minha pergunta é sempre, mas como? Como é que as pessoas veem? Como é que as pessoas ouvem? Tipo, eu estou a meditar e começo a sentir tipo, epá, estou triste, ou tipo, tenho uma ligação com o meu avô que era isto e não sei o quê. É estranho para mim como é que tu sentes essas coisas das outras pessoas. Mas pronto, a verdade é que foi muito menos generalista do que eu acho que aquilo que as pessoas consideram. Nada a ver com o horóscopo, por exemplo. Podia, mesmo que fosse mais generalista do que foi, não foi, aqui o mais importante é não houve nenhum ponto, e quando eu digo que havia muitos pontos, eu acho que até tenho aqui neste caderno alguns, eu sei que enchi tipo 2 páginas de um caderno grande de informações, cada 2 linhas era um ponto diferente, portanto eram muitos pontos, e acho que não houve nenhum que não batesse certo. O único que eu não posso comprovar de forma alguma é se eu fui um assassino ou não, em 1650, ou quando é que era, isso eu não Mas sei. também não importa saberes, porque na verdade as vidas passadas é exatamente isso que tu disseste. Elas só vêm para simplesmente tu teres consciência de que, olha, se calhar o meu medo que os outros sejam interesseiros comigo, ou quer que seja, vem daqui, não é? E eu agora sei que estou a lidar com isto de uma forma oposta, porque se calhar noutra vida fui isso e agora estou a lidar com o polo oposto. Está tudo bem. Sim. Pá, eu digo-te, eu até, se um dia eu escrever um livro sobre a minha vida e tiver uma... Estou a gozar, mas imagina, se eu escrevesse agora um livro sobre a minha vida e tivesse que fazer uma analogia qualquer sobre o momento em que eu estou a passar, eu acho que não tinha uma ideia tão perfeita de uma analogia boa como aquela que tu me deste logo ao início daquilo que tu vias sobre mim, de como é que eu me estava a sentir, que imagem é que vinha à cabeça quando olhavas para mim. Eu achei sinceramente artística, e isso impressionou-me, a forma como tu pintaste a imagem de mim. Eu até posso partilhar, que era tipo, já não me lembro as cores, já não me lembro o tipo exato, mas eu sei que era um pássaro, e o pássaro, em vez de terminar com asas, tinha garras e estava não enjaulado, mas era como se fosse tipo numa cena, numa espécie de uma casa sem teto, e tipo, tu podes voar, mas não consegues voar, então só consegues tipo levantar-te sobre o horizonte da casa. Pá, e se calhar há imenso pessoal que se sente assim, tudo bem, mas de certeza que é mais difícil sentirem-se depois com os outros 99 pontos que também alinhavam comigo. Portanto, o que é que eu posso concluir sobre a minha experiência? Pá, como é que aconteceu? Eu não sei. Porque é que aconteceu? Não faço ideia. Se existe aura, se não existe, se lê, se não se lê, eu não sei. Não vou tirar uma opinião sobre isso. Se aquilo que tu me disseste sim, batia certo comigo e batia exatamente no momento pelo qual eu estava a pensar naquelas coisas, sim. Isso eu também achei ainda mais curioso. É que para além de serem coisas que batem certo à partida só comigo, quando são todas juntas, batem certo com o momento pelo qual eu estou a passar e com as preocupações que eu tenho naquele momento. Porque existiam ali relações que eu sempre tive, mas só naquele momento é que aquelas relações chegaram a um ponto em que me preocupam, ou o que seja, ou sobre as quais eu tenho que pensar, tenho que deliberar. E foi exatamente nesse momento que isso tudo surgiu. E eu achei curioso. Até a parte, também achei curiosa a parte de quando tu fazes a leitura dos chakras. Pronto, novamente, para mim, chakras é uma coisa que eu não aceito nem nego, não, Está tudo bem. negligencio, mas a leitura foi muito correta. Houve lá muitos pontos, mesmo muito acertados, que me deixaram pensar imenso sobre eles. E lá está, tudo coisas que eu já sabia.
E isso é que me preocupa mais, que é, são tudo coisas sobre as quais eu já tinha pensado recentemente. E é aí que uma pessoa pensa, por muito cético que eu seja, e eu não possa aceitar que existem leituras de aura porque eu não as compreendo, eu tenho que aceitar que aquilo que tu me disseste realmente é verdade. Se é porque tu me leste a aura, se calhar, pode ser. Agora, o que tu me disseste foi verdade. Tipo, tudo aquilo que falaste sobre mim é verdade. Portanto, acho uma experiência muito, muito interessante. Lá está, também não quero que as pessoas pensem que tu vais dizer, olha, o teu avô quer te dar uma facada nas costas ou qualquer coisa do género, não tem nada a ver com isso. Também Não. não é tão específico, mas é específico o suficiente para não serem 50 coincidências de uma vez e parecer mais do que isso. Eu acho isso interessante e realmente deixou-me a pensar muito sobre a forma como eu olho para mim, sobre as coisas que me vão na cabeça e também sobre a minha opinião sobre coisas mais tipo fora daquilo que é o comum, não é? Tipo, que eu sempre negligenciei. Claro, sim, sim. Jorge, eu acho que é importante, e eu também acho que trago muito esse, ou gosto de trazer esse lado, que é, todos nós temos dons e está tudo bem, e se calhar eu posso ter sido sempre um pouco mais sensível do que outras pessoas à minha volta, mas eu acho que é importante nós percebermos que nós estamos cada um a fazer o seu papel e que nós somos todos muito mais transparentes do que aquilo que achamos e espelhamos muito mais no mundo aquilo que somos do que aquilo que achamos. Então, óbvio que eu não sabia nada dessas coisas que te disse sobre ti e que foi tudo, obviamente, no momento e na sessão e tudo mais. Não vou dizer que não é um dom ao qual eu tenho acesso e que se calhar outras pessoas não têm, mas acima disso não há ninguém que tenha assim uma espécie de um poder acima de nós, sabes? É simplesmente, e por isso é que eu acho que até se deve desmistificar isso em relação a estas terapias, não é? Porque se calhar aquilo que antigamente ouvíamos muito era que alguém em um sítio muito recôndito, não sei bem aonde, e que dava um valor e que era tudo assim muito, muito cheio e muito escuro e muito estranho e pessoas que tinham vestes e que ninguém sabia muito bem quem é que elas eram e hoje em dia já não é assim, felizmente, porque realmente nós somos tudo isto, independentemente das crenças ou não, e nós espelhamos no mundo aquilo que nós somos muito mais do que aquilo que nós achamos. Obviamente foi através do método da leitura de aura, mas o que isto quer dizer é que tudo isto está presente em ti e está tudo bem, sabes? O problema que eu acho em relação, e que sempre foi muito em relação a estas terapias, é que sempre se achou que havia alguém que conseguia, que mais ninguém conseguia, e que eram coisas mesmo super inacessíveis e negativas e más, e como esse exemplo do teu avô de querer dar uma facada nas costas, como disseste. E não, nós simplesmente andamos todos aqui um pouco à procura do mesmo, cada um vai pelo caminho que quer. Todos nós queremos estar bem, queremos ser bem-sucedidos, queremos ser felizes e queremos fazer aquilo que gostamos. E pronto, basicamente é isto. Eu acho que isto é o resumo de qualquer tipo de terapia que nós façamos, sabes? Só que, infelizmente, durante muitos anos foi sido visto como algo inacessível e muito negativo e como todos aqueles exemplos que eu estava a dar há pouco. E eu acho que é importante desmistificar isso. E olha, agradeço também por, mesmo dentro do teu ceticismo e de tua até descrença em algumas coisas ou negligência, como tu referiste durante esta conversa, teres ainda assim experimentado e teres investido nisso em ti, porque pronto, quanto mais não seja para já não estar na negligência e simplesmente teres experienciado isso, acho que o que nos falta muito, sabes, no mundo é nós nos darmos e nos permitirmos a experienciar. Talvez por esse medo, não é? Não, sim, eu acho que aí tu tocaste em dois pontos que eu considero muito importantes e que nós até falámos um bocadinho antes,
que é a questão do ceticismo, que tipo de ceticismo nós temos, e depois, independentemente do tipo de ceticismo que nós temos, como é que nós lidamos com as coisas e com tudo isso. E o estereótipo que existe, portanto, eu diria que é o ceticismo que nós temos e o estereótipo que existe. Para já, óbvio que existe um estereótipo. Existe estereótipo para muita coisa, mas há estereótipos melhores, há estereótipos piores, e depois há a forma como as pessoas decidem lidar com eles. E eu acho que o negligenciar negativo é errado. O negligenciar com ódio, uma coisa é ter descrença, outra coisa é, eu diria, não só não ligar, mas como menosprezar e tentar rebaixar e tentar colocar-nos numa posição superior. Eu acho que isto é essencialmente grave por parte dos céticos que vêm do lado da ciência. É como eu não crer que a Terra é plana e tentar rebaixar de uma forma ridícula as pessoas que creem que a Terra é plana. O meu único papel que eu posso poder a ter, que na verdade nem tenho nenhum, mas o que eu poderia vir a ter é tentar dar argumentos às pessoas para poderem ver o meu lado, não obrigar as pessoas a verem, não menosprezá-las, o que seja. Portanto, isto é um ceticismo do lado de quem apoia a ciência, o que seja, que também, por vezes, é um ceticismo ignorante, porque nem sempre a ciência sabe, ou quase nunca a ciência sabe. Mas depois existe um ceticismo que também muitas vezes criado pelo estereótipo, que era o que nós tínhamos falado antes do podcast e que eu achei muito curioso, que é, quando eu perguntei a uns amigos meus quais é que seriam as perguntas que eles gostariam de colocar sobre a leitura de aura, eu reparei nesse ceticismo, e que eu até achava que eram pessoas que vinham da parte da ciência, que é, eu acho que houve até uma frase, eu estava-me a tentar lembrar, ainda não me lembrei a 100%, mas era qualquer coisa como, eu teria receio do que essa senhora me poderia dizer. E eu pensei, mas tu nem sabes, a Joana é da tua idade, homem. Aquela senhora... Exatamente, olha, eu nem me tinha percebido dessa questão, mas eu sou uma pessoa perfeitamente, eu até diria normal, de uma forma até algo pejorativa, sabes? Sim. Se calhar, se passares por mim na rua ou me conheceres noutro contexto qualquer, nunca dirias que o que eu faço é ler auras e constelar temas, não é? Sim, Portanto, sim, sim, sim. logo aí isso é interessante. Ou seja, esse estereótipo daquela senhora que tinha Existe ar logo. bruxa. É aquela bruxa, não sei o quê, e depois faz aquilo, e as pessoas têm mesmo medo daquilo que a pessoa lhe pode dizer. Para já há logo a coisa, pronto, a ignorância de ser futurologia, que não é. Que eu nem sei o que é futurologia, nem sei como é que funciona, nunca fui a uma bruxa considerada bruxa, que agora eu já tenho que ter receio em dizer bruxa, porque se calhar a bruxa é uma profissional de outra área que eu não compreendo. Entendes? Pronto. Mas existe Sim. logo esse estereótipo básico de aquela senhora, o que é que ela me vai dizer? Manda-me uma macumba, depois eu não consigo mijar direito durante 3 dias. É logo isto. É verdade, é E verdade. pronto, isso é um ponto, estereótipo. E depois eu começo a ouvir a resposta, não, eu prefiro nem saber. Não, isto são aquelas coisas que eu já são demasiado para mim. E então, afinal, o ceticismo não é apoiado nas razões científicas, ou o que seja, normalmente razões científicas até é querer sempre descobrir mais, saber mais, é baseado no medo. E eu hoje é que eu fiquei mais a perguntar-me a mim próprio, que é quantas pessoas é que andam por aí a defender-se com a racionalidade, mas essa racionalidade na verdade é mascarada por medo. Porque, eu tenho medo de muita coisa, é um facto, e certamente tenho medo de descobrir certas coisas, mas neste aspecto eu não tenho medo de me sujeitar às coisas para perceber se é verdade, se não é verdade, se faz sentido para mim, se não faz sentido para mim. Eu acho que o meu ceticismo advém mesmo de conseguir explicar racionalmente ou não as coisas. Mas ao que parece, existe também muito pessoal que se mascara com a parte da racionalidade para descredibilizar, e aí é que está a parte grave, descredibilizar com a ciência, etc.,
quando estão, na verdade, a agir com uma base de medo. Isso aí, se calhar, têm que olhar para vocês e perguntarem-se a vocês próprios se é isso que está a acontecer e não olhar para as outras pessoas, para a senhora que vos vai dizer coisas. Sim, sem dúvida, mesmo. Olha, esse tema da senhora ficou mesmo agora, acho só me apercebi dele mesmo agora enquanto estavas a falar, é mesmo verdade. E sabes que, pronto, na comunidade, pessoas que eu mais sigo, que também estão a trabalhar nestas áreas, fala-se muito sobre esta ferida da bruxa, literalmente, porque é quase como se, pronto, noutras épocas, muitas pessoas eram queimadas, não é? Muitas mulheres, em específico, se fala muito disso, por terem já este tipo de acesso, não é? No sentido de já falarem deste tipo de coisas. E antes, não é? Essas pessoas eram queimadas vivas e faziam-lhes imensas coisas porque não aceitavam essas perspectivas, porque achavam que iam contra a religião, não é? E contra todas as crenças que se tinham em certas sociedades e civilizações. Então há muitas pessoas, e pronto, acreditando na questão das vidas passadas, que hoje em dia vêm atuar na área onde eu estou e que inicialmente têm muita dificuldade em admitir isso, até a pessoas que conhecem, mais próximas e tudo, porque acham, não é, que ou têm impregnado em si aí também esse próprio estereótipo de que, bem, se eu disser agora que vejo coisas ou que sinto energias ou o que quer que seja, vão-me fazer o mesmo, não é? E vou ser crucificada, literalmente, e ninguém me vai aceitar. Portanto, eu acho que o medo vem muito de crenças antigas, até em relação, por exemplo, à religião, não é? E todos os. Até permite dizer, não é? Permite-me dizer no sentido de até os limites muito colocados pela religião, não é? É normal que depois nos coloquem muitos medos e que seja tudo muito acima de nós e muito inacessível. E eu acho que hoje em dia o medo também vem muito disso, não só do tipo da senhora estereótipo, mas também disso de, bem, isto é tudo tão inacessível, isto não é para mim. E não, a espiritualidade, e até coloco entre aspas no sentido de é só uma forma de definir como um rótulo, mas isto que eu faço, não é? E que todos nós sentimos, mas que alguns têm mais sensibilidade do que outros para perceber e acreditam mais do que outros. A espiritualidade é simplesmente mais uma forma de descrever a totalidade que nós somos, não é? Nós também não somos só um estado físico, nós também temos emoções, também ficamos mal dispostos porque estamos tristes. Então, a espiritualidade é aquilo em que eu acredito e que acredito que faça sentido, se calhar, para no futuro vai fazer sentido, se calhar, a mais pessoas, é uma totalidade disso tudo, não é? Portanto, é isso. Há imensos pontos interessantes que tu tocaste. Se eu fosse falar deles, já acho que tínhamos que fazer outro podcast, porque há imensa coisa muito curiosa, especialmente essa parte de a forma como nós lidávamos com as coisas no passado e que hoje nós condenamos piamente, a religião, o que a religião fez, etc., as limitações. Curiosamente, da mesma forma que nós éramos extremamente conservadores e limitávamos e julgávamos também, por outro lado, éramos extremamente fanáticos ao termos crenças mal suportadas por sermos religiosos na sua maioria, pronto, que é todo outro debate. E depois é o facto de, será que nós não o continuamos a fazer, só que como hoje vivemos na nossa pele, não conseguimos perceber esse extremo? De certeza que daqui a 100 anos alguém vai olhar para trás e vai pensar que aqueles gajos eram uns burros, aqueles gajos claramente agiam mal como tudo, porque é esse a tendência saudável e natural do mundo à partida, é as coisas melhorarem e sempre quem olhar para trás pensar, estes gajos eram muito limitados, muito rudimentares comparado com aquilo que é a sociedade, e eles próprios não conseguirem ver que são limitados e rudimentares com aquilo que há de ser a sociedade. E aqui não falo só em termos económicos, falo mesmo em termos de autoconhecimento e de capacidades sociais. E não me querendo esquecer só de um ponto que tu falaste, que era a parte de... Esqueci-me. Não, eu ia completar isso com, por exemplo, a visão sobre a psicologia.
porque ainda há o estereótipo de que quem vai a uma consulta de psicologia está maluco ou que é porque tem realmente um problema grave, por exemplo, não é? Sim, 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 E sim, ainda sim. hoje eu acredito que não se investe o suficiente na psicologia que se devia investir, por exemplo, nos hospitais em Portugal, não é? Que há muito poucos psicólogos por serviço e etc. Ahm, Pronto, é só mais um Não, exemplo não, que não não, tem é só a verdade. ver com literalmente que é espiritual, mas com tudo aquilo que nos deixa desconfortáveis, que são as emoções, coisas com as quais nós não queremos lidar. Emoções, trabalhos que nós não gostamos, pessoas mais próximas ou menos próximas que nos incomodam e que é difícil olhar para isso como, olha, eu se calhar, independentemente de ser muito próxima da minha família, não quero estar com essa pessoa. Sim, Essas coisas às vezes são mais difíceis de admitir, ou este trabalho ganho super bem, mas odeio o que faço. É muito mais difícil olhar para isso como, olha, se calhar tenho que mudar, se calhar tenho que lidar com as minhas emoções, é o terceiro é. trabalho onde eu estou e não gosto, então o que é que está aqui a passar-se? É muito mais difícil, muito mais demorado do que tomar um comprimido e esperar que nos deixe dormir à noite. Não que eu Sim. seja totalmente contra a medicação em certos casos de depressão e Claro, etc., mas claro. estou a dar um exemplo extremo. É, tudo aquilo que nos deixa desconfortáveis, quanto mais não seja lidar com as emoções ou com coisas que nos são estranhas, como a energia, que nós não conseguimos ver e que não é palpável, dá muito mais trabalho de acreditar e de realmente olhar para elas como úteis do que coisas que, olha, que são quadradas, que têm janelas, que têm portas, maçanetas e pronto. Não, é verdade, é verdade. Depois o pior é quando há pessoas que estão sempre desconfortáveis, que é o meu caso, e depois isso torna-se triste, torna-se cronicamente triste, que tudo está sempre mal e uma pessoa nunca está fiel a ela própria. Mas esse ponto que tu tocaste, na verdade, era o ponto que eu me tinha esquecido, na Ok. medida em que, para quem não crê em mais nada, que em parte eu ainda estou numa posição que também posso não crer em mais nada que seja imaterial no sentido de espírito, etc. Claramente creio em energias, porque energias existem, isso vai-se à escola e aprende, mas há claramente quem acha que detemos perfeito conhecimento de quem nós somos. E por causa disso é difícil perceber como é que nós podemos ter sido outra coisa, podemos ter sido uma alma, podemos estar fora do corpo, podemos ser uma energia, etc. Para quem acha que tem perfeito conhecimento de quem é, numa parte consciente, mesmo que possa evoluir, pensa na evolução como um processo de acumulação de coisas externas e não de evolução de coisas que estão já dentro dessa pessoa, mas ele próprio não tem conhecimento delas. Aí eu aconselho bastante que façam sessões de psicologia, especialmente de hipnose, porque vocês vão cair num ponto bastante doloroso e humilhante até, de perceberem que vocês não sabem quem são. Vocês simplesmente acham que são uma parcela de vós, que é o vosso eu consciente, que tenta manipular o facto de existir muito mais para além, inconscientemente, mas não conseguirem lidar com a presença desse inconsciente na vossa vida É diária. verdade. Isto se calhar Está tornou-se um... lá, é quase como se esse eu consciente estivesse lá a proteger, não é? Das coisas que são difíceis de observar e ter consciência. Sim, e depois o dia em que uma pessoa percebe que o eu não é eu, é só uma pequeníssima parte do eu, é um choque duro, pá. Eu acho que não acredito nisso ainda. É uma coisa que eu vou vendo, tipo nas sessões, etc. Para de manipular o teu subconsciente, para de tentar achar que tu detens direitos sobre ti próprio, mas é difícil fazer esse processo e é bastante humilhante tu saberes que, na verdade, o tu é um burro dentro daquilo que é o verdadeiro tu. É Mas pronto, verdade. isto É, mas depois... isso aí é complexidade e mesmo, por exemplo, na leitura de aura o que se faz é trazer à consciência, não é? Ou seja, eu não te dei toda a informação e mudei-te a tua vida. Claro, Eu claro, claro, trouxe-te claro. à consciência, obviamente há informações
tu já tens grande consciência, portanto, já fazes terapia, já tens consciência de muitas coisas que estão em ti. Há outras pessoas que às vezes ouvem informações que realmente são mesmo muito, ou que lhes batem num sentido de, olha, eu não tinha consciência disto. Mas na leitura nós trazemos à consciência, não é? Portanto, é quase como se existissem ali coisas que precisam de ser vistas, não é? Que precisam de ser olhadas e consideradas, e depois tu não perdes o teu poder pessoal por teres feito uma leitura ou por ires a consultas de psicologia ou fazeres hipnose, não é? Depois há todo um trabalho e há todo um poder pessoal e uma forma que tu podes lidar com a tua própria vida e com as tuas próprias emoções e pensamentos que é individual, não é? E com aquilo Sim. que tu queres fazer e podes fazer. Mas eu aí até diria que é o contrário, tu não perdes o teu poder pessoal, tu permites que o teu poder pessoal ganhe plano naquilo que é... Há muito pessoal que fala tipo daquilo que é o Matrix e da simulação, e se vivemos no Matrix, que para mim já é uma teoria de conspiração. Lá está, nem vou dizer se é falsa, se é verdadeira, se é uma teoria curiosa, mas é um bocadinho como se nós dentro de nós próprios vivemos no Matrix, e aquilo que nós somos ou achamos que somos é só a simulação daquilo que efetivamente somos, e então nem é perdermos o nosso poder pessoal, é efetivamente conseguirmos dar poder ao nosso eu, que é maioritariamente inconsciente, e não aquilo que nós achamos que é. Claro que sim, claro. Não o perdes, simplesmente permites que ele depois, entretanto, atue, sem dúvida. Mas pronto, isto depois torna-se um tema muito obscuro e as pessoas vão ficar aí, já não vou conseguir dormir de noite. Isto é pior do que falar de fantasmas, etc. Pessoal, mas não dorme porque isto é vida real. Sim, não. E o pessoal não dorme com isto. Olha, Joana, eu agradeço imenso a tua disponibilidade e a tua boa disposição para estares aqui a falar sobre tudo isto. Eu queria só fazer uma última questão rápida, e já falaste disto, mas eu gostava só de salientar, para também as pessoas novamente não reforçar a ideia de que não é essa senhora. Qualquer pessoa no mundo pode ser essa senhora, não? Sim, claro que sim. Olha, existem cursos de leitor de aura, de facilitador de constelações familiares. Portanto, eu acredito que qualquer pessoa o pode fazer. Depois, se é para ti ou não, aí depois a vida irá dizer, não é? Se gostas, se realmente te vês a fazer isso, se até tens essa capacidade, entre aspas, interna para lidar com tudo o que isso acarreta. Mas eu acredito, e é como eu te digo, eu acho que sempre tive este dom da sensibilidade, porque sempre tive esta sensação e sempre fui sensível ao outro, mas não me acho de especial, nem acho que veja mais do que os outros. Simplesmente, se calhar, paro mais tempo para o fazer e faço disso a minha profissão, o meu dia a dia. Portanto, sim, qualquer pessoa pode fazer. Era bom que mais pessoas o quisessem fazer para não ser uma coisa tão estranha. Sim. E pronto, depois a vida logo dirá se é para ti ou não. É isso. Boa. Eu, por acaso, eu acho essencialmente curioso que é das pessoas que eu vou falando que estão em vertentes mais espirituais, existe, parece que, uma sensibilidade comum que para mim é, se calhar, agora dizer, mas isso é normal, eu também me sinto assim, a maior parte das pessoas que eu conheço sentem-se assim. Para mim não é normal. Portanto, eu não me sentia assim, a maior parte das pessoas que eu conhecia não se sentia assim, portanto, para mim, eu vou colocar como uma sensibilidade mais restrita, que é, quando estão em sítios com muita gente, sentem-se mal, ou sentem-se pior, sentem-se nauseadas, sentem-se com dores de cabeça, sentem-se com vontade de sair dali. E eu acho isso curioso, não só nesta parte da leitura da aura, mas como na parte do espiritismo, tudo o que envolve algo mais esotérico, com outro tipo de sensibilidades, que ambos dizem que pode estar disponível para toda a gente. Eu achei isso curioso. E mais curioso ainda, não sei se efeito placebo, foi desde que eu comecei
a aprender, como quem diz, a saber mais sobre e a conhecer mais pessoas no assunto, etc. Antes sequer de eu saber que isto era um dado assente para ter sensibilidade, eu também me comecei a sentir pior em sítios com mais pessoas e a sentir até fisicamente mal às vezes. Achei isso curioso. Eu acredito, e novamente no tema das energias e de nós termos energia, não é? Nesses espaços, dependendo dos espaços, como é óbvio, mas há muitas pessoas, muitas vontades. Há pessoas que estão mais chateadas do que outras, há pessoas que estão muito felizes, há outras pessoas que estão com uma energia um pouco mais pesada, mais densa, mais cansadas, o que quer que seja. Quem tem mais consciência, como tu passaste a ter, independentemente de ser efeito placebo ou não, passaste a ter consciência disso, portanto passaste a ter essa noção. Há muitas pessoas que sentem isso, mas que não têm consciência de que é isso. Sim, pois, se calhar até toda a gente sente e simplesmente é um dia normal. Não repara. Sim, nós aprendemos, não é, a lidar com isso. Depois há pessoas que, como eu, por exemplo, que já evito certos contextos porque sei que me são um pouco mais pesados. Há outros que não evito porque não me faz sentido evitar ou porque não consigo. Mas depois há que ter um trabalho mais energético, não é? Mais de limpeza, de voltar a ti. Acho que é mais isso. Eu imagino que seria para ti ontem, feriado em Portugal, ter ido, sei lá, ao shopping Vila do Conde, ao outlet, que aquilo devia parecer o fim do mundo. Sim. Complicado. Olha, já trabalhei nesse contexto inclusivamente e posso dizer que me era muito difícil, portanto percebo o que queres dizer, até por uma experiência até inclusivamente profissional, portanto não, agora se puder evite mesmo. Evitas, Sim. ok. Sim. Boa. Olha, Joana, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada a ti mesmo. Não sei se gostarias de acrescentar mais alguma coisa, de tocar em mais... gostarias, no caso, porque isto é muito importante falar, porque tiveste-nos aqui a dar uma data de coisas e nós também de alguma forma temos que te apoiar. Tu tens programas de mentoria espiritual, já tínhamos falado sobre isso, tu fazes a facilitação das constelações e fazes as terapias, as leituras de aura, e as pessoas podem entrar em contacto para fazer contigo, mas eu queria essencialmente questionar-te, porque já tínhamos falado do teu programa Imersão, mas agora entretanto lançaste uma membership anual, não é? Que eu até apontei, agora sou-te sincero, eu esqueci do nome, era Alma Sagrada, certo? Exatamente. Queres falar um bocadinho sobre isso? Posso falar, sim. Obrigada, Jorge, também por essa oportunidade. Sim, olha, para além das constelações e da leitura de aura, eu também faço mentorias espirituais, que são momentos de consulta em que, fora das constelações e da leitura de aura, eu me predisponho aqui a dar alguns conselhos e simplesmente até a meditar com a pessoa ou a chegarmos a algumas conclusões ou posteriormente até aconselhar algum tipo de terapia, mesmo que não seja as que eu faço. E então o programa Imersão surgiu da necessidade quase de juntar tudo isto, porque tu descobres tantas coisas na leitura de aura, como tu já percebeste, que depois tens necessidade de esmiuçar um pouco mais a informação, até de fazer uma sessão de constelações para tratar algum tema. Então o programa Imersão inclui todas estas terapias e também um pack de meditações. É um programa individual. Portanto, as pessoas podem começar quando quiserem, não há uma data específica e normalmente uma duração de 2 meses, sendo que cada sessão é feita de 2 em 2 semanas, basicamente. Okay. A membership anual é basicamente para todas as pessoas que já sabem um pouco sobre estes temas ou que gostariam de saber mais, gostariam de explorar um pouco melhor todos estes temas da espiritualidade, de tudo o que está connosco, mas que gostariam de o fazer num formato em grupo, com várias pessoas, em que 2 vezes por mês nos encontramos online e que todos os meses teremos um tema e em que iremos falar e praticar um pouco mais sobre o próprio tema que estamos a falar nesse mês.
e é uma membership mais de aprendizagem e ao mesmo tempo de recolha de informação para que depois tu a leves para a tua vida de uma forma mais regular e mais tranquila. Ok. É neste sentido. Portanto, neste momento estes são os meus projetos, sim. Que já são bastantes e acho que é interessante. Pá, e assim, eu não conheço mais do que a leitura de aura, mas para aquele pessoal que não está com medo da senhora, eu acho que vocês deviam fazer, nem que seja para me dizer, epá, não, afinal não era nada disso que tu disseste. Pá, podem se Sim, surpreender. Podem se sim. surpreender. Eu surpreendi-me, vou ser sincero, eu surpreendi-me. Só que tinha conhecimento de um amigo meu que já tinha feito, assim, uma pessoa mais chegada, um amigo, acho eu, e que me tinha dito que também o tinha surpreendido. E eu já nessa altura achei curioso, agora foi mesmo à altura e a pessoa perfeita para experimentar. E pronto, portanto, recomendo. Obrigada, Jorge. Acho que devem fazer. Não, Também obrigado se eu. tiverem alguma questão também podem tocar, não há questões ignorantes ou pouco espirituais, isso não existe, ok? Uhum. Como veem, eu e muitas outras pessoas que fazem leituras de aura, etc., são as pessoas totalmente normais e também fizemos outras coisas, se calhar, antes, portanto, também percebemos as perguntas Sim, e está tudo bem. e também perguntas piores e mais básicas do que as minhas do que é a aura, vocês também não há de Não, fazer. é uma boa pergunta, sem dúvida. É uma Não, boa pergunta. eu acho que é importante. Eu tenho a certeza que não serei eu o único que, quando ouviu falar de leitura da aura, perguntou: Claro, mas o que é a aura, afinal? exatamente, Não. exatamente, sem dúvida. Olha, Joana, obrigado. Nós costumamos Muito terminar obrigada. sempre com uma sugestão vínica. Começou por ser sugestão vínica, entretanto já houve pessoas que disseram que não bebiam vinho, Ok. que preferiam sugerir outra coisa para acompanhar uma boa conversa. À mesa, Ok. que é o nome do Uhum. podcast. Olha, eu adoro vinho, portanto vou sugerir Boa. o meu vinho atualmente preferido, que é o Quinta do Craste. Não sei se já ouviram Sim, falar. sim, Pronto, eu depois dos anos certamente. e das castas já é todo um outro tema, preciso ler o rótulo. Mas Quinta do Craste é um vinho que eu aprecio muito. E pronto, deixo esta sugestão. Tinto, branco, já agora. Tinto. Do branco eu sugiro um que é da zona onde eu cresci, que é de Cantanhede, que é o Arinto, do Marquês de Marialva. Esse sugiro. Porreiro. É muito bom esse vinho, sim. Por acaso não conheço o Marquês de Marialva Arinto. Conheço os Marquês de Marialva Tintos, conheço algumas várias coisas da adega de Sim, Cantanhede, mas branco por acaso conheço pouco, tenho que investigar mais. sim, O sim. Crasto conheço bem, tem vários vinhos interessantes, Superior, Syrah, por aí fora. Superior Syrah, sim, Syrah Ah, também gosto muito, mas sim. Há um que eu tenho na minha wishlist. Pá, se alguém me quiser oferecer no Natal, estão à vontade, que eu vinha Maria Teresa, acho eu, qualquer coisa assim. Só que disseram-me que eram para aí 70 € a garrafa, depois eu descobri que eram 230, Ok. portanto ficou-me um bocado fora do meu budget, mas um dia, um dia. Exato, exato. Enfim, olha, Joana, muito obrigado novamente Muito e obrigada, Jorge. e resta-me despedir, como sempre, com um beijo, com queijo e, neste caso, com um copo de vinho tinto de Quinta do Crasto. Se não vos agradar, um copo de vinho branco, Marquês de Marialva, Arinto. Arinto. Beijinhos e até ao próximo episódio. Tchau, tchau. Beijinhos.